Então, correção dos exercícios de equação de primeiro grau, página 48, aqui o exercício 7. Então, nós vimos nas aulas anteriores aí a equação de primeiro grau, né? Nós vimos que a equação de primeiro grau é semelhante a uma balança de dois pratos, ou seja, o que eu tenho para a balança se manter em equilíbrio, o que eu tenho de um lado, eu tenho que colocar de outro lado para ela ficar equilibrada, tá? Então, esse princípio, ele é o princípio da equação de primeiro grau. Na verdade, ele é o princípio de todas as equações, porque a gente trabalha com algumas incógnitas. Então, por exemplo, o que significa isso incógnita, professora? Essas letrinhas aqui, que é a letra X que eu preciso descobrir. Imagine aqui, por exemplo, nesse primeiro problema, essa situação é o que está de um lado da balança e essa é o que está do outro, ou seja, que número vezes 2 menos 4 tem que dar exatamente 8? Ou seja, se eu tenho 8 coisas de um lado da minha balança, eu tenho que ter 8 coisas do outro lado, né? Mas muitas vezes ela vai aparecer dessa forma que eu não consigo, fica um pouco mais complicado da gente saber. Se eu fizesse assim uma situação simples, imagine x mais 2 igual a 10. Então, imagine que aqui é uma balancinha, aonde desse lado eu tenho 10 coisas e desse lado eu tenho x mais 2 coisas. Para minha balança, opa, ficou meio tortinha aqui. Para minha balança ficar em equilíbrio, o que eu precisava adicionar aqui no x? X teria que ser quanto mais 2 para isso ser exatamente igual a isso, ou seja, 10. Então, aí vocês falariam, prontamente, 8, professora. Então, 8 mais 2 dá exatamente 10, que vai ficar igual a esse outro lado para ela se manter em equilíbrio. Muito bem, então x teria que valer 2. Só que aparece muitas vezes desse jeito, mas outras vezes se apresenta a equação de um jeito um pouquinho mais complexo que a gente vai vendo agora. E aí a gente tem que utilizar algumas técnicas para resolver. Por exemplo, nesse caso, esse 2 e esse x, quando não tem nada entre eles, nós vimos que é como se existisse um vezes, um ponto de vezes. O nosso sinal de igual, a gente fala como se fosse uma barreira, o bloqueio, tá? Eu vou mudar algumas coisas de lugar. Toda vez que eu mudo de lugar, esse mudar de lugar é para depois do igual ou antes do igual, ou seja, para minha direita ou para minha esquerda. Quando eu mudo, eu inverto a operação. Se o número está somando, ele vai para o outro lado diminuindo. Se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E assim vai, tá? Então, por exemplo, nessa situação eu preciso resolver, eu preciso saber quanto vale esse x. De cabeça assim, eu não consegui. Então, qual que é o mecanismo? Primeira coisa, eu vou deixar o x sozinho de um lado. Tudo que for número que não tiver o x, ele vai para o outro lado, para depois do igual. Então, eu vou deixar o 2x aqui sozinho. Vou copiar o meu sinal de igual. O 8 já está aqui, ele fica. Agora, esse menos 4 que está sozinho, ele não acompanha x, eu vou jogar ele para cá, para o outro lado, como mais 4. Ele está menos, ele passou para o outro lado do igual como mais. E aí continuamos, 2x igual 8 mais 4 dá 12. E aí, professor, e agora? Agora ainda falta uma outra etapa. Lembra que eu falei que esse 2 está multiplicando esse x? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar dividindo. Então, eu deixo o x aqui sozinho e faço 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2, a gente sabe que dá 6. Então, x nesse caso vale 6. Será que dá 6 mesmo? Se eu pegar aqui na equação original e trocar o x por 6 e fizer, 2 vezes 6 dá 12. E 12 menos 4 dá 8, exatamente 8. Ou seja, é verdadeiro. Para que o x tem que ser 6, para que desse lado eu fique com 8 unidades, semelhante ao que está do outro lado, tá?
Olha esse outro exemplo, mesmo procedimento. Aqui não apareceu X, apareceu A. A é uma incógnita, é uma letra. A gente chama de parte literal, aquilo que a gente não sabe, que a gente quer resolver. Eu vou deixar desse lado, então eu vou deixar o 5A desse lado, tá? E vou colocar do outro lado, esse mais 5, ele tá somando aqui, ele vai passar para o outro lado subtraindo, como menos 5. Então, vai ficar igual a 20 menos 5. 5A é igual 20 menos 5 dá 15. E agora, esse 5 está multiplicando esse A, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar A igual a 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5 a gente sabe que dá 3. Ou seja, meu A vai ser igual a 3. Então aqui, ó, se eu substituir 3, o A valendo 3, 3 vezes 5, 15. 15 mais 5 dá 20. Ou seja, o meu A precisa ser 3 para dar o resultado 20. Desse lado ele tá fácil, tá semelhante àquele exemplo que eu coloquei, ou seja, que valor eu jogo para M somando 8 que dê 10? Que valor mais 8 dá 10? Aí vocês vão falar de cara, 2, né? E aí a gente faz aqui a regrinha também, para dar 2, o que? Esse 8 está somando, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo, então vai ficar M igual a 10 menos 8. E 10 menos 8, M igual a 2. Ou seja, o meu M, nesse caso, tem que ser 2, tá? Tudo bem até aqui? Muito bem. Aí a gente vai ali para a letra D. A letra D, ele tá só, a posição tá meio que diferente. Mas presta atenção, o igual é o que manda. Se eu mexer, colocar o 8 um pouco mais para cá, eu não passei ele para outro lado do igual, não passei. Então, nesse caso, eu não mexo no sinal, tá? Eu só vou mexer no sinal quando ele mudar da posição do igual, ele for para o outro lado do igual. O 8x vai permanecer aqui, eu só vou colocar ele aqui, ó, 8x. Agora esse 10, ó, ele tá positivo aqui, eu preciso isolar o 8x, então eu vou levar ele para cá, para depois do igual, como menos 10. Então eu vou copiar o igual aqui para deixar a incógnita sozinha. Vou jogar os 50 que tá lá depois do igual, ele mantém, e esse mais 10 vem para cá como menos 10. E aí? 8x, agora é só resolver, 50 menos 10, 40. O 8 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo, vai ficar 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá exatamente 5. Então, x tem que valer 5 para que essa conta aqui desse lado seja exatamente 50, tá? E aí, aqui, ó, na nossa letra E, dessa primeira parte, a gente tem x mais 8 mais 3x igual a 24. Aqui a gente vai ter que dar uma organizada. Então, tudo que é x vai ficar desse lado, tudo que é número vai para o outro lado, tá? Primeiro passo. Então, eu vou deixar esse x tá aqui. Esse mais 3x também acompanha o x, também fica aqui, mais 3x, ó. Vocês veem que eu não mudei de sinal porque ele permaneceu antes do igual. Vou colocar o sinal de igual, 24 tá depois, continua lá positivo do jeitinho. Agora, esse mais 8 que está aqui, ele vai para o outro lado, ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo, menos 8. Primeiro passo. Vamos agora para o segundo passo. Gente, é fundamental que na equação de primeiro grau vocês sigam essas etapas, esse passo a passo, tá? Então, ó, pensa assim, esse x, quando ele estiver sozinho, não tiver nenhum número aqui na frente dele, é como se tivesse 1, é 1, tá? Tem um 1. Como que a gente faz para somar 1x mais 3x? A gente vai somar só o número que está na frente e depois a gente coloca o x. Então, 1 mais 3 dá 4, 4x.
copia o x lá depois. E aí, igual 24 menos 8. Agora a gente faz essa operação. 24 menos 8 dá 16. E aqui o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 16 dividido por 4. E 16 dividido por 4 dá exatamente 4. Então o x vale 4, ou seja, o x tem que valer 4 para que 4 mais, olha a prova, vou fazer aqui a prova rapidinho. Se o x valer 4, eu vou trocar, no lugar do x eu vou colocar o número 4. Então aqui, olha lá na equação original, no lugar desse x eu coloquei o 4, depois eu pus o mais 8, aí aqui eu pus o mais 3. Entre o 3 e o x tem um vezes, 3 vezes 4 igual a 24, aquela expressãozinha numérica que a gente via lá, ó. Primeiro a gente resolve a multiplicação, né? Então copia o 4 mais 8, mais 3 vezes 4, 12. Será que tudo isso dá exatamente 24? Então se nós fizermos a conta, 8 mais 4... vai dar 12, e 12 mais 12 dá 24. Então, realmente, aqui vai dar 24 e será igual 24 ali, tá? Então, continuando os exercícios ali na página 48, né? Letra F, nós temos a mesma situação. Quanto será que vale y é a nossa incógnita? Quanto será que vale y menos 12 para ser exatamente 8? Então, primeiro passo, a gente isola a incógnita. Deixa o y aqui sozinho, põe o sinal de igual, o 8 já está lá, permanece. E esse menos 12, ele vai para depois do igual, invertendo a operação, como mais 12. Y é igual, só somar 8 mais 12, 20. Então, se aqui o y for 20, 20 menos 12 dá exatamente 8. Na letra G, a gente tem ali já a incógnita aparecendo como K, né? Não está mais aparecendo ali como X, Y, mas isso não importa, é a mesma coisa. Eu vou isolar a incógnita, então vou deixar ela sozinha desse lado. E aí vou colocar aqui o meu igual, só aparece uma vez o K, e o 25 tá depois, ele permanece do jeitinho que tá. Agora esse menos 2, ele vai para depois do igual, como mais 2. Então, coloca ele lá mais 2. E aí, 3K, copia, igual 25 mais 2 dá 27. E agora, o 3 está multiplicando K, ele passa para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar K igual a 27 dividido por 3. E 27 dividido por 3 dá exatamente 9. Então, o K tem que valer 9 para que esta conta seja exatamente igual a 25. Tem uma pergunta ali, professora, qual é A, B e C? A, B e C nós já resolvemos, né? Anteriormente, a página 48. O valor da A ficou 6, o valor da B ficou 3 e o valor da C ficou 2, tá? Qualquer coisa depois eu vou postar o vídeo e aí vocês dão uma olhadinha como que ficou, tá bom? Continuando aqui, na H, olha lá a letra H. Nós temos aqui 3x mais 8 menos x igual a 10. Primeira coisa, vamos organizar, tá meio bagunçadinho. Vamos deixar desse lado só o que é x, do outro lado só o que é número sem x. Então, o 3x está aqui, ele continua. Esse menos x está antes do igual, eu não mudo, não inverto a operação, eu só vou aproximar ele daqui, ele continua menos x. Aí sim, acabou x aqui. Coloco o meu igual, o 10 está depois, ele mantém positivo. Agora esse 8 que está mais 8 aqui, que vai para depois, ele vem como menos 8. E aí, ó, esse x não tem nenhum número na frente, é como se tivesse lá, lembra que eu falei? 1. Então eu faço 3 menos 1, 2. E coloco o x depois, 2x, igual 10 menos 8 dá exatamente 2.
O 2 está multiplicando o x, eu passo ele para o outro lado, dividindo. X igual a 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 dá exatamente 1. Então, x tem que valer 1 para que essa operação seja exatamente 10. De nada, Guilherme. E aí, para terminar, a gente tem aqui a letra I. Agora, a incógnita é o A. A gente chama de A. Mesma coisa. Eu vou aproximar o A. Tudo aqui, ó. Então, esse 3A está aqui, eu deixo ele 3A. E esse mais A, ele também está antes do igual. Eu só vou aproximar, ele continua mais A. Muito bem, acabou o A, coloco o meu igual. O 12 está do outro lado, mantém. E agora, esse menos 12 está antes do igual, ele vai para depois, como mais 12. Então, mais 12. E agora? Esse A não tem nenhum número aqui na frente, a gente sabe que é o 1, já vimos. Soma só o número. 3 mais 1, 4. E copia o A. Igual 12 mais 12, 24. Agora, é só sumir com esse 4 que está do ladinho do A. Ele está multiplicando, passou dividindo. 24 dividido por A. Por 4, desculpa, gente. 24 dividido por 4 dá 6. Então, o A tem que valer 6 para que tudo isso seja exatamente 12. Então, página 49 agora, situação problema de equação de primeiro grau, tá? Eu vou ler para vocês uma situação problema que está ali naquele quadradinho amarelo da apostila de vocês, bem aqui em cima, tá? Que ele aparece assim, olha. Que é dessa forma que vão aparecer os problemas. Então, aparece escrito assim, ó. Um número mais 8 unidades. Como aparece assim? Ó, vou ler primeiro direto, tá? Depois a gente faz a leitura pausada, ó. Um número mais 8 unidades é igual a 20 unidades. Que número é esse? Primeira coisa, quando ele falar um número, ele quer saber que número é esse, ele não sabe que número é esse. Esse número, no caso, nós chamamos ele de X. E aí, então eu vou falar assim, ó, um número, tá escrito aí, vou seguindo, tá? Mais 8 unidades, mais é a operação de adição, mais 8 unidades. É igual, sinalzinho de igual, é igual a 20 unidades. Que número é esse? Então, ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu transformei uma sentença matemática numa equação, tá? Então, uma situação problema eu li e transformei ela em uma equação. E agora eu preciso descobrir que número é esse. Então, o que eu faço? A gente agora já sabe a operação. Então, primeira coisa, eu tenho o quê? Que isolar o meu x. Então, meu x vai ficar desse ladinho. Vou pôr o meu igual, não tem mais x. O 20 está depois, ele mantém lá. E agora, esse mais 8, ele está positivo, eu passo ele para o outro lado como menos 8. E aí, continuando, x igual 20 menos 8, eu tenho 12. Então, esse número é o 12. E aí, vocês poderiam me falar assim, professor, isso eu já sabia, eu não precisava fazer essa conta. É fácil assim. Que número que mais 8 dá 20? É 12. 12 mais 8 dá 20. Legal, gente, esse é um cálculo mental, para quando a gente tem uma sentença simples. Mas a gente pode ter uma sentença um pouquinho mais complicada. Por exemplo, eu vou ler para vocês o exemplo 12, o exercício 12, tá? Eu vou fazer eles para vocês aqui na forma dessa sentença. Então, como que ficaria o 12? Olha só. Primeiro vamos fazer a leitura rápida, ó. O dobro de um número mais o próprio número é igual a 24. Qual é esse número? Então, olha lá, o dobro de um número. Primeiro que eu falei que quando aparecer
um número que eu não sei qual que é, eu quero saber, eu vou chamar ele de X. Posso chamar ele de A, B, C, D, de qual letra for, mas é algo que eu desconheço, eu chamo de incógnita, tá? Então, o dobro de um número. Dobro, a gente sabe, né, nas regras lá que a gente aprendeu da multiplicação, que o dobro se refere a 2, a multiplicação de 2. Então, o dobro de um número é 2 vezes x, ou somente 2x, o dobro de um número. Vamos continuar a leitura, ó. O dobro de um número mais o próprio número, que eu não sei ainda qual é. Então, o dobro de um número mais o próprio número, que é x, mais x, né? É igual a 24. É igual a 24. E aí ele pergunta, que número é esse? Então, para eu saber agora, então o que eu acabei de fazer, a gente transformou essa situação problema em uma expressão matemática. E aí agora a gente vai resolver, a gente conhece as etapas da equação, a técnica, então a gente vai seguir, né? Esse ao lado desse x não tem nada, eu sei que é o 1. E aí o que a gente faz? A gente soma os números, né? 2 mais 1, 3, 3x. 3x, aí copio lá, igual a 24. Agora o 3 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado, dividindo. Vai ficar x igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, x igual a 8. Ou seja, o dobro de um número, vamos pensar agora na volta. O dobro de um número, se o número eu já descobri que é 8, 2 vezes 8 mais 8, será que dá 24? Ó, troquei o x por 8. 2 vezes 8 dá 16 e 16 mais 8 dá exatamente 24. Ou seja, deu certo, tá? Então, turma, é assim que nós resolvemos as situações problemas. Na página da apostila de vocês, ali na página 49, em cada segmento de problema, ele tem um quadradinho com um modelo, que fica bem claro de vocês seguirem esse modelo, para vocês irem treinando. Então, eu quero que vocês resolvam a página 49, que é o exercício 8, até o exercício 14, tá? E a página 50, até ali o exercício 17. Então, vocês vão fazer de lição de casa a página 49 e a 50 só, tá? Ali da página 51 em diante, a gente vai ver depois, tá bom? Semana que vem eu vou corrigir, vou explicar mais um pouco e aí na outra a gente já faz a nossa revisão do que nós tratamos para a nossa avaliação, tá bom?